Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares sobre o PET volume 1 do ano de 2021, semana de número 1. Mas antes quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? O nosso tema é notação científica. Notação científica é uma forma simplificada de escrever números muito grandes ou muito pequenos em potência de base 10. Formato em notação científica. K é a nossa constante mantissa, que vem antes da base 10. 10 elevado a n é a potência de base 10. Constante é um valor fixo e mantissa é a parte decimal de um logaritmo. Condições para que tenha um formato em notação científica. O primeiro, a constante K, a nossa mantissa, deve ser um número que esteja entre 1 e 9, ou seja, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. O valor de n, o expoente da base 10, deve ser um número inteiro positivo ou negativo. São informações importantes. Continuando o tema, notação científica, eu irei explicar um pouco sobre as 4 operações envolvendo notação científica. Adição, potências de base 10 iguais. Para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2 notações científicas. Nós iremos somar as 2. Bom, primeira coisa eu tenho que analisar o seguinte. As potências de base 10 são iguais? Nós temos a primeira potência de base 10 e a segunda aqui. Elas são iguais. Tem o mesmo expoente. Tem o mesmo número no expoente e o sinal também é igual. Então, elas são iguais. Agora eu já posso resolver. Somando elas, basta somar 4,31 com 3,18 e depois multiplicar por 10 elevado à sétima potência negativa. Somando isso aqui, que está dentro do parêntese, nós temos 7,49 multiplicando por 10 elevado à sétima potência negativo. Agora, eu preciso analisar o seguinte aqui. Se este número aqui, essa notação científica final, ela está no formato correto. Basta eu analisar por essa dica que eu coloquei aqui. Esse esqueminha. O número que tem que vir antes da multiplicação, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 9. Ou seja, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 7,49, vamos olhar a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, é o número 7. Está entre 1 e 9. Então, está certinho o formato em notação científica. Acabou. Lembre-se disso aqui, importante. As potências de base 10 precisam ser iguais para somar. Continuando o assunto sobre a adição, porém, potências de base 10 diferentes. Relembrando, para somar em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo, faça a adição das seguintes notações científicas. Temos 2. Primeiro passo, você tem que analisar o seguinte. Se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 tem o expoente menos 2. A segunda potência de base 10 tem o expoente menos 3. O que acontece? Os expoentes são diferentes. Então, eu não posso somar.
por enquanto. Mas eu posso transformar uma dessas potências de base 10 da forma que o expoente fique igual. Vamos analisar. Vou trabalhar com a primeira notação científica. Eu irei transformar o expoente menos 2 em menos 3, usando essa dica. Se eu andar com a vírgula para a direita, o expoente diminui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, o expoente aumenta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o expoente diminuir. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê diminuir, tá bom? Eu vou pegar 10 elevado a menos 2 e multiplicar por 10 elevado a menos 1. Essa propriedade é da potenciação, é a multiplicação de potências de mesma base. Ou seja, conserva a base e soma os expoentes. Nós vamos somar o menos 2 e o menos 1, lembrando a operação com números inteiros, a adição. Menos 2 somando com menos 1. Menos 2 faz um jogo de sinal, mais com menos, menos, deu menos 1. Tem devo, menos 2 eu devo, menos 1 eu devo, ficou menos 3. A base que nós iremos conservar é o 10. Ficou 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora, para achar o valor aqui, por ter diminuído o expoente, professora, por que diminuiu? Era 2, foi para 3. Porque quando os números é negativo, a tendência é diminuir. Se fosse positivo, seria aumentar. Lembre-se disso. Se aqui fosse menos 4, diminuir, ele ia para menos 5. Entenderam? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Ficou menos 3. Eu vou andar com a vírgula para, se diminuiu para a direita, uma casa. Por que uma casa? Porque aumentou apenas uma unidade. Tá bom? Então, 4,1 será 41 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto. Agora eu posso somar. Potência de base 10 é igual a potência de base 10. Somando 41 mais 2,6, multiplicando por 10 elevado a 3 negativo. Somando, resultou 43,6 vezes 10 elevado a 3 negativo. Tá ok aqui? Agora, eu tenho que analisar o seguinte. Esse formato aqui realmente é uma notação científica? Dica para saber se está em formato de notação científica. Antes da multiplicação, o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Entre 1 e 9 e poderá ser o número 1. 43 não está entre 1 e 9. Eu tenho que movimentar a vírgula, usando essa dica aqui. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. E eu tenho que andar com ela para a esquerda, para ficar 4,36. 4 estará entre 1 e 9. Vamos fazer as anotações. Ficará 10 elevado a menos 3, multiplicando por 10, somando mais 1. Porque se eu estou andando para a esquerda, aumenta. Então, eu tenho que somar. Resulta 10 elevado a menos 2. Andando com a vírgula, 4,36. Multiplicando por 10 elevado a menos 2. Próxima operação, subtração. Potências de base 10 iguais. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Muito importante isso aqui. Exemplo, faça a subtração das seguintes notações científicas. 15,8 multiplicando por 10 ao cubo e 9,5 multiplicando por 10 ao cubo. Primeiro passo, analisar. Potências de base 10 são iguais ou diferentes? A primeira potência, o expoente é 3.
a segunda potência, o expoente é 3. Os expoentes são iguais. As potências de base 10 são iguais. Muito importante isso aqui. Agora eu posso subtrair. Subtraindo 15,8 menos 9,5 e depois multiplica por 10 ao cubo. 15,8 menos 9,5 resultou 6,6, multiplicando por 10 ao cubo. Agora eu tenho que analisar esse resultado se ele tem o formato em notação científica. O número que vem antes da multiplicação tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 6, olha a parte inteira. 6, ele está entre 1 e 9. Está certo. Pronto. Concluímos a subtração entre esses dois números, notação científica. Continuando o assunto em subtração, potências de base 10 diferentes. Para subtrair em notação científica, é necessário que os expoentes sejam os mesmos. Exemplo: faça a subtração das seguintes notações científicas. Tenho duas notações científicas aqui. Primeiro passo, analisar se as potências de base 10 são iguais ou diferentes. A primeira potência de base 10 é menos 5, o expoente, e a segunda é menos 6. São diferentes. Vamos resolver isso. Bom, se é menos 5, eu irei diminuir menos 1, menos uma unidade para poder virar menos 6. Basta eu multiplicar 10 elevado a menos 5, multiplicando por 10 elevado a menos 1. É a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 5 somando com menos 1 resulta menos 6. Devo 5, devo 1, devo 6. Lembrando que jogo de sinal, mais com menos, menos. Ficou 10 elevado à sexta potência negativo. Pronto. Agora eu tenho que resolver a parte do fator, da constante. O que acontece aqui? Se eu diminuir o expoente, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Não tem, eu coloco a vírgula. Aí ficou assim. 30 vezes 10 elevado à sexta potência. Subtraindo, nós temos 30, tirando 2, e o resultado multiplicando por 10 elevado à sexta potência. Eu peguei essa parte aqui e subtraí dessa aqui. Os expoentes estão iguais, tá bom? 30 tira 2, 28 vezes 10 elevado à sexta potência. Este número realmente está em formato de notação científica? Vamos analisar. O fator é 28, porém o fator tem que ficar entre 1 e 9, ou o número 1. Então está errado. Vamos fazer uma movimentação de vírgula. Vamos colocar a vírgula aqui. E o que acontece? Ela irá andar para a esquerda. Aí vai ficar 2,8. E o expoente, quando anda para a esquerda, eu somo mais 1. 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência aqui. Fazendo a continha, menos 6, somando com 1, deu menos 5. Resultado final, 2,8 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Agora sim, ó, o fator aqui ele está entre 1 e 9. O nosso tema é Sistema de Equações do primeiro grau. Vamos para o exemplo. Resolva os sistemas de equação abaixo. Aqui eu já tenho um sistema prontinho para ser resolvido, mas eu vou analisar para saber se realmente esse sistema é do primeiro grau. Nós temos duas equações com duas variáveis, duas letras. Para ser do primeiro grau, o expoente tem que ser o número 1. O expoente aqui não apareceu, porém, quando não aparece, é o número 1. E sistema tem que ter esse símbolo, que é a chave.
Pronto, analisei. É um sistema de equações do primeiro grau. Agora, para resolvê-lo, nós temos que saber métodos para encontrar valores numéricos para as variáveis, para as letras x e y. Nós temos o método da adição e o método da substituição. Porém, nesse sistema aqui, eu irei usar um outro método. Observe. Esse método, um macete, ele é usado para sistemas 2x2. Eu vou ampliar. Nós vamos seguir esse procedimento aqui. Observe, eu tenho x, é uma letra que representa o sistema. Eu vou encontrar o valor numérico dela. Encontrando este valor, depois eu consigo encontrar o valor numérico de y. Só que eu tenho uma regrinha. Além disso aqui, eu tenho que encontrar os valores para cada quadradinho em sentido horário. Tá bom? Então, a montagem é assim. X igual a um tracinho de divisão. Nós vamos ter uma fração que irá subtrair, tanto no numerador como no denominador, outra fração. Para encontrar este número aqui, que eu vou começar nessa parte deste quadradinho, eu irei multiplicar 2 por 5. Achei o valor. Em cima, eu irei multiplicar 5 por 1. Achei o valor. Agora, este aqui, eu vou multiplicar 9 com 3. 27. E o último, eu vou multiplicar o 3 com menos 4. Resultou menos 12. Agora, eu vou resolver isso aqui. X igual a 5 menos 27 e 10, jogo de sinal, menos com menos, mais 12. Eu tenho R$5, eu devo 27, devo 22. R$5 pagou um pouco da dívida. Eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 22. Resolvendo essa fração, menos 22 dividido por 22, temos o valor de x, menos 1. Agora, para encontrar o valor numérico da letra y, eu posso escolher uma dessas duas equações. Vou escolher a primeira. No lugar de x, eu irei substituir pelo valor dele, que é menos 1. Ficou assim. Substituir só a letra x, o resto eu repeti. Multiplicando 2 por menos 1, resulta menos 2. E repetir essa outra parte embaixo, mais 3y igual a 1. Irei transferir para o segundo membro, junto com o número 1, o menos 2, trocando o sinal. Ficou assim. 3y igual a 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. 3y igual a 3. Irei dividir o primeiro membro e o segundo por 3. O valor de y é 1. Pronto. Encontrei os valores numéricos que representam as variáveis x e y. X é menos 1 e y é 1. Substituindo aqui, nesse sistema, cada letra pelo seu valor vai dar uma igualdade. Ok? Muito bacana. O nosso tema é função do primeiro grau, função afim. A função é a relação entre dois conjuntos. Exemplo, função de A em relação a B. Nós temos dois conjuntos aqui. O conjunto A é o domínio. Ele está gerando valores. Quais foram os valores que ele gerou? 1, 2, 3. São os domínios. O conjunto B é o contradomínio. Ele foi gerado, gerou valores para ele. Ou seja, os números são 6, 7, 8 e 10. E temos a imagem, que são os valores que foram gerados a partir do domínio, conjunto A. A imagem que representa o número 1 é o 6, o número 2 é o 7, o número 3 é o 8.
Se vocês notarem, há uma razão de aumento aqui. Do 1 para o 6, aumentou 5. Do 2 para o 7, também aumentou 5. Do 3 para o 8, também aumentou 5. A partir dessas informações, nós temos a relação entre dois conjuntos, domínio contra domínio e depois a imagem. E para chegar nessa informação aqui, precisamos da lei de formação da função do primeiro grau. Nós temos duas leis de formação. A primeira função de x, que é igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Trocou f de x por y, que pode acontecer. E é a mesma coisa. Importante, a é o coeficiente de x, ou seja, a precisa estar com uma informação. Já b é o termo independente, ele não precisa de outra informação. Muito importante, a e b pertencem ao conjunto dos números reais, porém, a é diferente de zero. Se a for zero, não é uma função do primeiro grau. A é chamado de inclinação ou coeficiente angular. B é chamado de valor inicial ou coeficiente linear. Quanto ao gráfico dessa função, o gráfico dessa função será sempre uma reta. A, que é o coeficiente angular, é responsável pela construção do gráfico. E se ele é A maior que zero, esse gráfico é função crescente. Agora, se for A menor que zero, é uma função decrescente. B é o coeficiente linear, é a ordenada do ponto onde a reta intersecta o eixo y. São informações importantes para resolver as próximas questões. Atividade número 1. Escreva os números abaixo em notação científica, relembrando o formato em notação científica. Nós vamos encontrar o fator, que irá multiplicar pela potência de base 10, e encontrar o expoente. Vamos seguir os passos. Localizar a vírgula. Na letra A não tem vírgula. Você coloca ela no final. Pronto. Segundo passo, deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita, até encontrar um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos movimentar a vírgula, deslocar para o lado esquerdo. Observe. Parou no 37. 37 não é maior e nem igual a 1 e nem menor que 10. Movimenta a vírgula mais uma, casa. 3,7. 3, parte inteira, está entre 1 e 9. É maior ou igual a 1 e menor que 10. Está correto. Agora, terceiro passo. Contar as casas que a vírgula deslocou. Ela estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deslocou 6 casas para o lado esquerdo. Isso é importante. Agora, quarto passo, formato em notação científica. O quadradinho, que é o fator que multiplica pela potência de base 10 e vamos encontrar o expoente. Fator 3,7. O expoente deslocou 6 casas para o lado esquerdo, ou seja, o expoente é o 6. Se a vírgula, isso que é importante, se a vírgula deslocou para a esquerda, o expoente aumenta, ou seja, ele é positivo. O formato 3,7 vezes 10 elevado à sexta potência. Essa é a notação científica. Letra B. Seguindo os passos. Localizar a vírgula, ela está aqui, eu vou cortar ela. Segundo passo, deslocar a vírgula para a esquerda ou para a direita, até encontrar um número que seja maior ou igual a 1 ou menor que 10. Vamos deslocar para a direita, contando as casas.
Parou entre o 7 e o 8, porque o 7 está entre 1 e 9. Agora vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5. Deslocou 5 casas para o lado direito. Se a vírgula foi deslocada para o lado direito, o expoente ficará negativo, construindo o formato em notação científica. O fator, 7,82. O expoente, 5 casas, que andou para o lado direito, significa que o expoente é negativo, menos 5. Encontramos 7,82 vezes 10 elevado à quinta potência negativa. Letra C, temos a vírgula, corta, e vamos andar com a vírgula para o lado direito. 1, 2, 3, 4. Deslocou 4 casas para o lado direito. 1,5. 1, ele é um número maior ou igual a 1. Está coerente. Construindo, nós temos 1,5 multiplicando por 10 elevado à quarta potência negativa. Já fiz direto aqui. O expoente é o número de casas que andou. Se foi para o direito, o expoente está diminuindo, é negativo. E o de baixo não tem vírgula, coloca ela no finalzinho, desloca contando o número de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou. 10 não tem que ser menor que 10. Anda mais uma. 11. Prontinho. Quantas casas? Deslocou 11 casas para o lado esquerdo. Se é esquerdo, o expoente está aumentando, é positivo. Ficou 1 multiplicando por 10 elevado a 11. Positivo, tá? Letra E, temos a vírgula, cortou. Deslocando a vírgula para a direita, contando as casas para saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parou. 3,4. 3 está entre 1 e 9. Quantas casas? 6 casas para o lado direito. Direito, o expoente é negativo. 3,421 vezes 10 elevado à sexta potência negativa. O de baixo, letra F, não tem vírgula, coloca e vamos deslocar. Parou aqui, 9. Está entre 1 e 9, está correto. Quantas casas? 5 casas para o lado esquerdo. Então, aqui, esquerda, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certinho. 9,924 vezes 10 elevado à quinta potência, vírgula para a esquerda, o expoente é positivo. Atividade número 2. Faça a adição e a subtração das seguintes notações científicas. Temos 2 notações científicas. Para poder somar e subtrair essas notações científicas, eu tenho que fazer análise em cima disso aqui. Muito importante. As potências de base 10 precisam ser iguais para você somar ou subtrair as notações científicas. Base 10, o expoente é menos 2. Base 10, o expoente é menos 3. Não são iguais, então eu tenho que transformar isso aqui. Vamos seguir o raciocínio. Somando elas. Antes de somar, transformar as potências de base 10 que sejam iguais. Elas não são. Eu vou usar a seguinte informação aqui. Se eu andar com a vírgula para a direita, eu vou diminuir o expoente. E pela lógica tem que ser isso. Usando a multiplicação de potências de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Menos 2, eu vou somar com menos 1, que eu estou diminuindo 1 no expoente para que o menos 2 vire menos 3. Entendeu? 10 elevado a menos 2, que multiplica por 10 elevado a menos 1. O que acontece? Os expoentes somando menos 2 somando com menos 1, eu tenho menos 3. Conserva a base, que é o 10, e ficou menos 3. Deslocando a vírgula, porque eu diminui o expoente, menos 2 foi para menos 3, vai ficar
41 vezes 10 elevado a menos 3. Diminui o expoente, anda com a vírgula para a direita. Eu andei para a direita. Agora sim, eu posso somar. 4,1 vezes 10 elevado à segunda potência negativa virou 41 vezes 10 elevado à terceira potência negativa. Bases 10 são iguais. 41 mais 2,6, nós temos 43,6 vezes 10 elevado à terceira potência negativa. Pronto. 43 está no formato em notação científica. O fator 43,6 precisa ser um número entre 1, ser ele também, até 9. Então não está. Eu vou andar com a vírgula para a esquerda e vou aumentar 1 no expoente menos 3. Aí o que acontece aqui? Ficou 10 elevado a menos 3, multiplicado por 10 elevado a mais 1. Eu estou aumentando. Menos 3 mais 1 é menos 2. Eu devo 3, eu tenho 1 para pagar, fica menos 2. Aí o que acontece? A base 10 ficou com o expoente menos 2. E a vírgula andou para a esquerda. 4,36 vezes 10 elevado a menos 2. Agora eu vou subtrair isso aqui. Temos as duas notações científicas, analisando a base 10 não são iguais, já transformamos, é a mesma coisa, já transformou, agora é só subtrair. 41 tira 2,6, ficou 38,4 vezes 10 elevado à terceira potência negativa. 38 não está entre 1 e 9. Deslocando a vírgula para a esquerda, eu vou somar 1. Ficou assim, 3,84 vezes 10 elevado a menos 2. Atividade número 3, resolva o sistema de equação abaixo. Nós temos um sistema de equações lineares, conhecido também como sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Temos 3 métodos para resolver este sistema: adição, substituição e comparação. No início da videoaula eu ensinei um macete para resolver sistema 2x2. Também é muito bacana. Aqui eu vou usar o método da adição, é o melhor. Eu vou escolher uma letra para eliminar ela, excluir ela. Para poder escolher essa letra, ela tem que ter o mesmo número, a mesma letra e com os sinais diferentes. Eu vou transformar o número 2 em 4. Eu vou multiplicar a primeira equação por 2. Vai ficar assim. 4x mais 6y igual a 2. Eu multipliquei o 2x, o 3y e o 1. E a de baixo eu repeti. Agora eu posso cortar. Eu tenho 4x, eu devo 4x. Fica 0, eu posso cortar. Agora eu vou somar 6y com 5y. 11y, que é igual à soma de 9 com 2, que é 11. Vou dividir os dois membros por 11. O valor de y, 1. Agora eu vou encontrar o valor de x. Posso escolher qualquer uma das equações aqui. Vou escolher a primeira. E no lugar de y, vou substituir pelo número 1. Ficou assim. Resolvendo essa multiplicação, temos 3. 2x mais 3 igual a 1. Vou transferir o 3 para o segundo membro, trocando o sinal. Se é mais, passou a ser menos. Devo 3. Tenho 1. Devo 2. 2x igual a menos 2. Vou dividir o primeiro membro e o segundo por 2. O valor de x é menos 1. Portanto, a solução do sistema é o par ordenado menos 1, que vem primeiro x, e y, que é o número 1. Agora eu vou provar que esse sistema aqui, que esse par ordenado satisfaz esse sistema. No lugar de x, eu vou substituir por menos 1, e no lugar de y, eu vou substituir por 1. Olha que bacana. Ficou assim. Agora eu vou resolver. 2 multiplicado por menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3, igual a 1. Menos 4 multiplicando por menos 1,
dá 4 positivo. 5 vezes 1, 5, igual a 9. Resolvendo a parte do primeiro membro, menos 2 mais 3 fica 1, igual a 1. 4 mais 5 é 9, que é igual a 9. É verdadeiro. Atividade número 4. Considere a função afim definida por função de x igual a 2x mais 2. Estamos falando também de função polinomial do primeiro grau. Já foi dada a função. Letra A. Determine o ponto onde o grafo da função corta o eixo y. Se cortou o eixo y, significa que a coordenada que representa o eixo x é 0. Então, podemos concluir, numa função, quando o gráfico corta o eixo y, significa que naquele momento de corte, o x está sendo 0. Vamos copiar a função dada. F de x é o mesmo que y, igual a 2x mais 2. Vamos encontrar o valor numérico que representa a coordenada de y. X é 0. 2 vezes 0 mais 2. O valor de y é 2. Resolvendo isso aqui. B. Determine o ponto onde o gráfico da função corta o eixo x. Cortou o eixo x significa que a coordenada que representa o eixo y é 0. Então, no lugar de y, eu vou colocar o número 0. Podemos concluir, quando o gráfico corta o eixo x, significa que naquele momento de corte, o y está sendo 0. Y é 0, igual a 2x mais 2. Vou trocar de lado. Vou deixar 2x sozinho e transferir 1 mais 2 para o segundo membro, trocando o sinal. Ficou assim. 0 tira 2, ficou menos 2. Vou dividir por 2 os dois membros. O valor de x é menos 1. Letra C. Esboce o gráfico da função. É uma função afim e é crescente, porque o valor de a é maior que 0. Então, ele é 2 vezes maior. A reta corta o eixo y no ponto 2 e no x no ponto menos 1. Basta esse par ordenado para representar, esboçar esse gráfico da função. O menos 1, que representa o eixo x, e o 2, que representa o eixo y. Então, vamos lá. Marcar um ponto aqui de encontro, cortou o eixo x, que é o menos 1, e cortando o eixo y, que é o 2. Traçamos a reta. Lembrando que uma função afim é uma reta, a representação gráfica dela. E a função é crescente, porque a é maior que 0. A é o número 2. Finalizamos mais uma videoaula. Agora deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Gostou da videoaula? Então não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!